No começo da semana, eu falei aqui sobre o protecionismo americano disfarçado de preocupação humanitária e como a melhor resposta do Brasil é investir em ciência, tecnologia e inovação para ficar mais forte e menos dependente. Hoje, eu preciso te mostrar o outro lado dessa mesma moeda. Porque enquanto a gente se defende lá fora, tem uma coisa que a gente faz contra a gente mesmo aqui dentro. E quase ninguém percebe, tá? Porque está escondida no preço de quase tudo que você compra. Para o segundo e pensa em quanta coisa você já paga. Tem imposto que sai do salário todo mês, a tarifa do banco, o juro alto, o pedágio. E se você tem um negócio, a situação ainda é mais difícil. O brasileiro entrega um pedaço enorme do que ganha e, na maioria das vezes, não vê esse dinheiro voltar em saúde, segurança ou escola que preste. Mas tem um imposto que talvez seja o mais perverso de todos, porque você paga e nem vê. É o imposto de importação. E vendem ele para você sempre com a mesma história. É para proteger a indústria brasileira. É para defender o emprego nacional. Soa bonito, né? Mas só que na prática, na maior parte das vezes, não é isso que acontece. E tá na hora da gente acabar com essa desculpa antiga, ultrapassada e entender exatamente como isso funciona. Olha os números. A alíquota cheia da conserva de sardinha chega a 32% e da massa, 14,4%. E sabe o que é revelador? Em 2025, com a inflação dos alimentos apertando, o próprio governo zerou esses impostos por um tempo para segurar o preço. Quer dizer, eles sabem que a tarifa encarece a sua comida. Tanto que tiram quando aperta, só que depois volta tudo. E não para na comida. Celular e notebook, 16%. A mesa digitalizadora, que o ilustrador e o designer usam para trabalhar, 10,8%. Carro elétrico, caminhando para 35% até julho de 2026. E presta atenção nessa, que é fresquinha. No começo de 2026, o governo tentou subir o imposto de mais de 1.000 produtos de tecnologia, mirando arrecadar até 14 bilhões de reais. Gente, deu tanto barulho que teve que recuar em poucas semanas. Pensa no tamanho disso. A primeira reação não foi perguntar como a gente facilita a vida de quem produz. Foi como a gente arrecada mais em cima disso. Vejam. E nada disso é só produto de luxo. É comida na sua mesa. É o computador do estudante. É a câmera do criador de conteúdo. É a máquina do pequeno empresário. É o equipamento do médico. É o instrumento do músico. E aqui tá a parte que pouca gente se liga. O Brasil não encarece só o produto pronto. Ele encarece também a máquina, o insumo, o componente que a nossa própria fábrica precisa para produzir. Então, a gente taxa o importado para proteger a indústria brasileira e, no mesmo movimento, deixa mais cara a ferramenta que essa mesma indústria precisa para competir. A conta, gente, simplesmente não fecha. E percebam, tem estudo do IPEA mostrando isso. Cada um ponto que você corta no imposto de insumo, a produtividade da indústria sobe 1,7%. Ou seja, insumo mais barato deixaria a fábrica brasileira mais forte, mais competitiva e não mais fraca. Tem político que diz que é a favor de proteger a indústria nacional e acha que com isso, com esse discurso, já resolveu. Não resolveu, porque a pergunta certa não é proteger ou não proteger. A pergunta é proteger o quê? Por quanto tempo? E em troca de quê? Pois é, já estamos em 2026. O mundo mudou e hoje nenhum país sério tenta produzir tudo dentro de casa. O que um país sério faz é escolher com critério o que vale defender de verdade, o que é estratégico para ele. Tecnologia, energia, saúde, alimento, defesa. As cadeias que o país não pode depender de ninguém para ter. E também os setores que o Brasil tem chance real de crescer para competir lá fora. Esses, sim, merecem um empurrão. Só que percebam, esse empurrão não pode ser um prêmio que o setor ganha e fica para sempre. Tem que ser um contrato. Você recebe a proteção, mas se compromete a entregar algo em troca. Ficar mais produtivo, inovar, exportar mais, gerar emprego melhor ou baratear o produto para o consumidor com o tempo. Cumpriu? Ótimo. Não cumpriu? Acabou. Esse é o critério. Prazo, meta e alguém cobrando o resultado. Sem isso, a proteção para de preparar o setor para competir e passa a servir para ele não precisar competir nunca. E aí, não nasce indústria forte, nasce consumidor pagando caro, empresa acomodada e país ficando para trás. E se isso prejudica tanta gente, por que continua assim há décadas? Porque quando uma coisa errada dura tanto tempo, é porque alguém ganha com ela. E são três que ganham. Primeiro, os setores com fábrica grande e associação forte. A montadora, a siderúrgica, a indústria química, o grande varejo, que tem dinheiro para fazer pressão em Brasília. Segundo, o próprio governo. Qualquer governo. Porque o imposto de importação é dinheiro entrando no caixa. Lembra dos 14 bilhões da tecnologia? Não era proteção, era arrecadação. E terceiro,
O político que vende isso como defesa da indústria nacional leva o aplauso e deixa a conta escondida no preço, longe dos seus olhos. Percebam, não é crime um setor defender o próprio interesse. Isso faz parte do jogo. O erro é o Congresso confundir o interesse de um setor com o interesse do Brasil inteiro e dar proteção sem prazo, sem meta e sem transparência. Quem perde nessa história é sempre o mesmo: você. E é também por isso que não muda sozinho, sem uma nova classe política. Gente que entende de economia, que não está amarrada nesses interesses de sempre, que vai continuar tudo igual. E aqui chega a parte que depende de você. A verdade é dura. O brasileiro costuma chegar na eleição super despreparado. Não pesquisou, não viu as opções e acaba votando no calor da torcida. E aí, depois, continua por 4 anos reclamando de tudo, que tudo continua igual. Gente, façam o dever de casa. Pesquisem os candidatos. Veja quem entende dos problemas do Brasil de verdade e tem coragem de enfrentar esses interesses que travam. Meu nome é Juliana Benício. Sou pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro.